Essa aula é sobre um tipo pedagógico muito interessante e importante que acabou ganhando notoriedade nesses últimos anos, que é a pedagogia construtivista, o ensino construtivista. Começou no Brasil na década de 70, depois teve um período de baixa ascensão, se dispersou bastante e de alguns anos para cá o método do construtivismo vem ganhando força tanto na educação infantil quanto no ensino superior e até mesmo em escolas técnicas que têm a formação mais direcionada. Bom, da onde vem o construtivismo? Os pais, né, que são dois grandes nomes que impuseram a teoria construtivista são o Jean Piaget e o Lev Vygotsky. Dentro dessa teoria construtivista, eles perceberam que o ser humano ele precisa ter uma interação com o meio que ele vive, ele precisa modificar esse meio, se apropriar desse meio para receber informações de volta. Então, quando ele interage com o meio, ele recebe informações sobre esse tipo de interação que ele teve com o meio. Isso facilita e potencializa o processo de aprendizado. Por isso que diz que o desenvolvimento da inteligência é baseado em ações mútuas entre o indivíduo e o meio. Como o indivíduo interage com o meio, como ele modifica esse meio, e todas as informações que ele observou no meio são devolvidas e percebidas por ele posteriormente. O aluno é o centro do processo de aprendizagem. Ele que vai determinar o seu ritmo de observação e aprendizagem. Então, isso deve ser levado em consideração. Numa escola construtivista ou dentro de um método construtivista, o modelo ele fica muito direcionado para o ritmo do aprendizado de cada aluno, quase que um serviço personalizado e único, né? Dentro das experiências que esse aluno consegue fazer e do que ele consegue captar de informações. O professor é apenas um mediador, ele é apenas um tutor, ele tem uma tarefa importante para orientar, para fazer a orientação do indivíduo, para onde esse indivíduo deve direcionar os seus esforços de estudo e não o que ele deve estudar e não o que ele deve compreender. Lembrando que a compreensão, a aprendizagem, toda a produção é feita pelo aluno. E aqui o professor orienta para que ele alcance esse aprendizado de uma forma rápida e o aluno, interagindo com o professor, vai chegar um momento que ele se torna completamente independente. Ele vai ter a chamada autonomia, que é um N, para o processo de estudo e aprendizado. A troca de experiências, as observações e interações com o meio são importantes e o trabalho em grupo é priorizado. Uma sala, quando você entra numa escola construtivista, você sabe que é um processo construtivista, já pelo arranjo das carteiras, pela disposição das mesas que são feitas para priorizar o trabalho em grupo, onde a informação será discutida, elaborada e assim chega-se ao processo de aprendizagem. Bom, segue-se a teoria, né? A teoria de Piaget, existe a maturação do sistema nervoso, o sistema nervoso vai se maturando, vou tendo alto grau de desenvolvimento e compreensão dos assuntos. As experiências físicas e lógico-matemáticas, então esse aqui é um grande construtor de razão, de consciência, de senso crítico. Transmissão social, então essa aqui é a interação com os seus pares, a pessoa agindo com outra pessoa, e o equilíbrio cognitivo muito importante, porque aqui quando nós temos essa interação, temos opiniões diversas,
né, teorias diversas e temos que analisar, aqui entra o poder de análise, análise de senso crítico, de conhecimento, de bagagem de conhecimento, do aluno ter um repertório, para que ele possa estabelecer um diálogo nessa transmissão social baseado num equilíbrio cognitivo, um equilíbrio emocional e construir em cima de fatos. Quais são os desafios do construtivismo? Então, o primeiro desafio é sair do que nós chamamos de educação condicionada. É ser disruptivo, é causar uma disruptivo. É sair do tradicional. Então, no meio, né, do construtivismo, o aluno vai buscar o conhecimento, ele busca o conhecimento. Enquanto que no tradicional, vou pôr aqui o tradicional, lembrando que o tradicional, o conhecimento é de detenção do professor, o professor passa, o conhecimento é passado apenas. Então é muito mais fácil, é muito mais passivo eu receber esse conhecimento. Então o aluno tem que buscar o conhecimento. Essa busca do conhecimento, ela vem de situações, problemas. Em educação superior nós podemos pensar num quadro clínico, num exame de imagem, numa doença específica, num procedimento, numa análise que deve ser feita, sendo que essa situação, problema, o aluno nunca viu na vida. Ele não entrou em contato, ele vai buscar. E como que ele vai buscar os conhecimentos? Através da literatura, de leituras, da literatura. Ele vai buscar o conhecimento depois com o debate entre seus pares, debate com outros alunos. Ele vai buscar o conhecimento por observação. Ele vai observar o que acontece. Então, dentro de um hospital escola, o problema ele vai observar o exame físico, observar o operador do exame realizar o procedimento, observar a análise desse exame. E a partir de tudo isso aí, ele vai elaborar a resolução dessa situação problema, que será apresentada. Então, geralmente, é um trabalho em grupo, vários grupos, às vezes encontram resoluções iguais, mas por caminhos diferentes, eles caminharam por trajetórias diferentes, e na apresentação dessa resolução, esses grupos acabam potencializando o aprendizado um do outro, e o professor aqui, ele fica meio de lado, apenas como um interlocutor, um mediador dessas informações. Então, esse é um grande desafio, fazer com que o aluno exerça essa busca sozinha, essa busca sem aprendizado prévio, sem conhecimento daquele conteúdo, de uma forma potencial. Para isso, nesse momento de busca, o professor muitas vezes é solicitado para dar o norte, para dar a direção para esse aluno. Aqui uma representação do que é o construtivismo. Então, o construtivismo, nós temos grupos observando uma situação e, lógico, o professor deve ter feito algum questionamento sobre aqui força, torque, mecânica, e eles estão observando, vão elaborar suas respostas para depois apresentar. Sendo que o professor poderia muito bem, se fosse um ensino tradicional, falar assim, olha, força é uma grandeza da física, torque tem a ver com distância e força, resistência. Ele pode despejar, o tradicional ele despeja o conteúdo, e o aluno ele fica recebendo esse conteúdo, chegando ou esperando a hora da decoreba, para ele provar depois numa avaliação. Aqui ele é avaliado por uma prova, né, no método tradicional, e essa prova quantifica. O aluno é 0, o aluno é 5,5,
o aluno é 9. Já no construtivismo, eu tenho diversas experiências, um poder de retenção de conteúdo maior, porque eu vejo, eu participo, eu debato entre os meus pares, eu construo o conhecimento. Como que é a avaliação? A avaliação, ela não pode acontecer apenas por prova, mas a avaliação é do conhecimento que tem aí o trabalho de forma contínua, aula a aula. Então o aluno recebe nota, aula a aula. O ideal é ser nota por desempenho de, por exemplo, pontualidade. O aluno é pontual, então ele arca com as responsabilidades da sua aula. Ele é assíduo, ele não falta, ele participa da aula, ele se relaciona com os outros alunos, ele tem um bom relacionamento, ele promove um bom desenvolvimento das atividades de desenvolvimento, ele desenvolve as atividades, ele é desafiador e gosta de desafios, ele é produtor, ele produz e debate esses conhecimentos, e aqui vai gerando frações de nota. Isso é uma chamada avaliação formativa, né? Eu estou formando o aluno para ter esse senso crítico, para fugir do modelo tradicional quantitativo, que apenas aquela decoreba vai ser avaliada. Porém, é muito comum, mesmo dentro de escolas construtivistas no Brasil, ainda ter modelos tradicionais de avaliação para poder justificar aos pais, para justificar aos órgãos reguladores, como o MEC, no caso, o desempenho dos alunos. Mas é um dos métodos que tem um histórico e um potencial voltado para o desenvolvimento da pessoa por meio e esforço praticamente dela no tempo dela.